Influenciador de verdade é quem influencia comportamento de consumo. Meu nome é Otávio Palmeira e esse é o Marketing com Colarinho. Então, resolvi trazer esse tema para cá também. Eu já tinha feito algum vídeo menor, para colocar em outras redes, mas acho que é algo que a gente pode evoluir, num debate, numa conversa mais aprofundada sobre o assunto. E é algo que está muito em voga, essa questão de influenciador digital, marketing de influência e tal, micro-influenciadores. E é um assunto que muito me interessa, acho bastante relevante para o debate estratégico de marketing, de comunicação. Então resolvi trazer para cá para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Por que eu começo esse vídeo falando exatamente que influenciador de verdade é quem influencia o comportamento de consumo? Porque, na verdade, quando a gente fala de influenciar alguém, é você levar essa pessoa a fazer algo baseado em alguma coisa que você fez, que você falou, ou seja, você influenciou um comportamento. Então, não dá para a gente ficar colocando na mesma balança, no mesmo peso, uma pessoa que tem capacidade de influência, que consegue influenciar o comportamento de consumo de alguém, com alguém que simplesmente só tem, sei lá, 1 milhão de seguidores e não necessariamente tem a capacidade de influenciar um comportamento. Ah, Otávio, mas isso existe? Existe muito. Na verdade, é até o mais comum que você pode encontrar. Porque, na verdade, você que está aí do outro lado, que é da área, que tem um pouco de experiência na área, vai saber que ter um número alto de seguidores não significa que aqueles seguidores são orgânicos, que aquilo cresceu da maneira adequada, que existe de fato uma comunidade ali que segue, que acompanha, que gosta do conteúdo. Pode ser simplesmente um perfil que bombou por algum motivo específico e a pessoa tem ali os seguidores, mas não mantém aquela audiência. Pode ser alguém que tenha comprado seguidores, a gente sabe que isso acontecia muito frequentemente, ainda hoje acontece um pouco mais difícil, mas no começo, principalmente do Instagram como grande veículo de comunicação digital, principalmente depois que foi adquirido pelo Facebook e assim, começou a gerar muito interesse por parte das marcas, foi natural que houvesse esse mercado paralelo de compra de seguidores. Isso é uma coisa que aconteceu e acontece ainda hoje, talvez não tanto com a mesma frequência. Você não pode colocar essas pessoas no mesmo patamar de alguém que de fato construiu uma comunidade, que construiu um número de seguidores, uma linha de fãs, uma base de fãs relativamente concreta, porque são coisas completamente diferentes, não se baseia somente pelo número de seguidores para você definir que uma pessoa é um influenciador. Para além disso, muitas vezes, essa pessoa que tem um número de seguidores elevado e tem uma comunidade, não necessariamente é uma influenciadora. Não necessariamente ela consegue influenciar um comportamento de compra, um comportamento de consumo no geral, ou um comportamento que seja influenciar alguém a fazer uma viagem ou qualquer coisa do tipo. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, a influência, ela está muito ligada ao quanto você reconhece naquela pessoa uma referência sobre determinado assunto. Qualquer que seja o assunto, e às vezes mais de um assunto para a mesma pessoa, mas você enxerga naquela pessoa uma referência. Então, se ela está validando determinado produto, determinado serviço, determinada ação, você passa a entender aquilo como válido também. Ela deu a chancela, ela deu o carimbo ali que está liberado, isso aqui é bom, isso aqui é válido e tudo mais. No começo do Instagram como esse veículo muito grande de marketing digital, de grandes perfis, era natural que as marcas quisessem simplesmente se aproximar e se vincular a quem tivesse um número alto de seguidores,
pelo simples motivo de quanto mais você aparece, melhor, né? Quanto mais gente vendo o meu produto, o meu serviço, melhor. Então, você tinha uns pagamentos absurdos, né? Fora da realidade, mas porque a busca era por aquele, principalmente pelo alcance orgânico, não tanto pela questão da influência que aquela pessoa pode ter na capacidade dela, né, no mercado, né, no geral. Então você tinha muita gente, muitas empresas investindo pesado em grandes influenciadores, né, grandes perfis, para vincular os produtos e expor esses produtos, esses serviços àquela imagem. É um fenômeno natural se a gente parar para pensar que isso já acontecia há muitos anos com a TV, há muitos anos com o rádio. Você vincular uma marca, um produto, um serviço a uma figura de carisma, né, uma figura midiática, sempre foi um agregador de valor exatamente pela autoridade, pela chancela que aquela pessoa dá, de, pô, se o fulano está usando é porque é bom. Então, por isso que existem garotas propaganda desde sempre, né? Porque isso tem relação com o quanto aquela pessoa é capaz de gerar um engajamento e um entendimento sobre aquela marca e sobre um comportamento de consumo. Então não é surpreendente que a gente tenha isso transposto para as redes sociais. Só que atualmente isso mudou completamente. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que diz muito sobre essa questão da influência, né? A influência do comportamento. Eu gosto muito de fazer feira aos domingos, né? É um hábito que eu adquiri desde muito novo, porque é algo que eu faço com os meus pais, né? Fazia com os meus pais e até hoje faço com a minha mãe, assim, levo minha mãe na feira, eu faço a feira para minha casa, mas para que ela faça a dela também. E por que eu estou usando o exemplo da feira? Eu aprendi a fazer feira com a minha mãe, né? Obviamente. Por quê? Aprender a fazer feira. Foi ali que eu aprendi como escolher um tomate, como escolher uma batata, como escolher uma banana, uma maçã, qualquer produto da feira, né? Você tem que saber escolher uma fruta, saber escolher um legume, uma verdura, se tá bom, se não tá, se tá maduro, se não tá, se tá valendo a pena ou se não tá. Então assim, até hoje, né, mesmo fazendo a feira para minha casa há muitos anos, né, por conta própria, até porque quem normalmente cozinha aqui em casa sou eu, então eu tive que aprender, tive que saber qual a melhor escolha de produtos, né, de ingredientes para poder fazer a comida. É natural que, por exemplo, quando eu estou com a minha mãe na feira e ela recomenda que eu pegue uma fruta ou determinado tipo de legume, verdura, alguma coisa, eu vou aceitar a recomendação dela, porque ela é uma referência para mim. Né? Eu entendo que ela é a pessoa que sabe o que está fazendo ali, que foi de alguma forma a pessoa que me indicou esse tipo de processo. Então, isso tudo é influência, né? A capacidade da pessoa de influenciar o seu comportamento de compra. Você vê que isso não tem nada a ver com as redes sociais, obviamente, mas quando a gente leva isso para a rede social, isso fica muito evidente. Então, aquela pessoa que está ali na rede social e aí mostra um produto que comprou, um cosmético que usou, um lanche que comprou em algum lugar, e aí de alguma forma ela passa a credibilidade, ela fala daquilo de uma maneira muito natural, sem parecer também muito forçada, é natural que você também se sinta à vontade para fazer a mesma coisa, ou tenha o desejo sobre aquilo, porque aquilo foi chancelado e validado para alguém que parece ter o mínimo de conhecimento, né, sobre aquilo, ou falar de uma maneira que transpareça isso, né, que transpareça a qualidade daquilo que está sendo colocado ali. Então, por que eu estou fazendo esse apanhado todo? Para falar que quando a gente olha para uma empresa que vai fazer uma ação com influenciadores, você tem formas distintas de trabalhar. Mas se você busca alguém que vai de fato fazer a influência do ponto de vista de comportamento, né? Alguém
Você quer um influenciador que vai estimular as pessoas a comprarem, ou seja, alguém que tenha conversão de venda, aí usando o termo que todo mundo gosta, mas que vai te entregar um resultado, né, lá na ponta. Então, o que eu recomendo para as empresas, o que eu recomendo para clientes, quando acontece isso de alguém perguntar, Otávio, e influenciador, o que você acha? Eu acho válido, mas o que a gente vai ter que pedir para esse influenciador? Um Media Kit com os dados atualizados, os insights, para além dos dados ali que são ofertados no Instagram, nas redes sociais, é importante que você avalie como funciona a comunidade daquela pessoa, né? A quantidade de cliques que ela consegue obter num story, por exemplo, né? Pô, se ela tem um número X de seguidores e consegue um número, pô, muito relevante de cliques num story de um produto, de alguma coisa assim, é um sinal que ela consegue despertar esse tipo de interesse nas pessoas. Então é esse tipo de dado, às vezes um pouco mais oculto, que a gente precisa buscar. E também analisar lá na rede mesmo, analisar os comentários, o relacionamento que aquela pessoa tem com os seus clientes, né, com a sua audiência como um todo. Para além do simplesmente eu tenho uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e tudo mais. Otávio, não é para fazer com essas pessoas então? Não, não é o caso, né? Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho um exemplo claro de uma estratégia de uso de influenciadores, né? De patrocínio de pessoas aqui no YouTube mesmo, que são os canais que são patrocinados pela Insider. Por quê? É óbvio que se você parar para analisar, uma parte daqueles canais não entrega essa questão da conversão, do clique no link e tudo mais, mas qual é a estratégia que fica muito evidente da Insider nesse caso? São muitos influenciadores, muitas pessoas falando sobre o produto. Então, inevitavelmente, você fortalece a sua marca, a imagem da marca, a capacidade de impactar as pessoas, porque está todo mundo falando sobre a sua marca. Então, é natural que, de alguma forma, você vai criando na cabeça do consumidor potencial a ideia de que, pô, você falou de camisa de tech t-shirt, você vai pensar na Insider. Porque boa parte dos canais que as pessoas consomem está lá a Insider patrocinando. Então é uma estratégia diferente, que provavelmente envolve um custo maior, mas que também não necessita tanto contar com o clique que aquele influenciador ali, né, aquela pessoa que está ali, vai gerar. Entende? É muito mais sobre abarcar muitas pessoas. Você pode fazer isso também no Instagram, né? Fazer um conjunto de influenciadores que tenha de fato impacto, uma audiência e tudo mais, ainda que não tenham tanto perfil de influência de comportamento de consumo. Então, são estratégias que podem andar, né? Você pode fazer uma, pode fazer outra, testar o que vai funcionar melhor com a sua marca, mas é sempre bom pontuar que não adianta só fazer com alguém que tenha uma audiência grande, né? Só por fazer, só porque ela tem 1 milhão de seguidores. Assim como também não adianta você escolher alguém que tenha um potencial de conversão e tudo mais, mas que não tenha sintonia, né? Não seja sincronizado em nada com a sua marca. Porque faz sentido também você, eu vendo óleo de carro e eu vou fazer com alguém que é um influenciador gastronômico. Entende? Não faz o menor sentido. Só porque ele tem tantas pessoas que consomem aquilo ali. Tá, mas as pessoas consomem conteúdo relacionado à gastronomia, né, à culinária, não à carne. Então é um exemplo meio óbvio, mas nas nuances a gente sempre precisa ter isso em mente. O marketing de influência é válido, sempre é válido, como tantas outras estratégias de marketing. Ele pode trazer resultado dependendo do seu segmento, dependendo do seu mercado, do seu público-alvo, né, dependendo do seu produto, do seu serviço, se ele está pronto para receber isso também. Tá bom? Acho que é um assunto que dá para a gente falar mais para frente também, né, como tantos outros. Acho que tem uma possibilidade de evolução quando a gente fala de influência, porque isso envolve a psicologia, isso envolve o comportamento social, né, a evolução da sociedade como um todo, essa questão da validação de outras pessoas está muito ligado nessa questão do comportamento de consumo, né, da psicologia do consumidor, mas tá aí, acho que mais uma vez, para a gente dar início em um tema que eu acho que é bem relevante,
vamos deixar por aqui esse pequeno vídeo aí falando sobre influenciadores digitais e marketing de influência e o que eu recomendo para os meus clientes e para você aí do lado que tem vontade de fazer alguma estratégia nesse sentido. Tá bom? Você que chegou até aqui, muito obrigado. Agradeço demais, vou pedir para você curtir, compartilhar, né, seguir o canal e acompanhar todos os vídeos que a gente tem feito por aqui. É um retorno, é um projeto que está retornando, então vamos aí pouco a pouco, entendendo que a plataforma também exige uma atualização com mais frequência, mas vamos produzindo o máximo de conteúdo possível para vocês aí, então eu preciso também que vocês comentem, compartilhem, né, ajudem essa comunidade aqui do marketing com colarinho crescer. A ideia é sempre a gente falar de uma maneira mais real, né, dentro da realidade sobre o mercado, sobre marketing. Eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas pessoas da área. Eu acho que a gente tem que trazer sempre a realidade de cada negócio, né, dos pequenos e médios empresários, para falar de marketing efetivamente e sair um pouco, né, daquela ideia de milagres e tudo mais. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!